O presente estudo objetiva estabelecer um primeiro diálogo com as narrativas que foram produzidas sobre o cangaço a partir da perspectiva da história dos espaços, almejando não só se inserir no debate já existente, mas propor novos direcionamentos tendo como recorte temporal da pesquisa em desenvolvimento a chamada primeira fase do cangaço lampionico, entre os anos de 1920 e 1928. Como metodologia, utilizo a análise historiográfica, tendo como fonte os seguintes escritos: Heróis e Bandidos, Os Cangaceiros de Nordeste, 1917, de Gustavo Barroso, Cangaceiros e Fanáticos, 1963, de Rui Facó, e O Cangaço sob a Chefia de Lampião, ou Como Produzir Território em Movimento, 1995. De Luiz Jorge Vilela. Este último apresenta-se como o primeiro trabalho acadêmico que propôs pensar o cangaço a partir da problemática do espaço-território. Os dois primeiros foram escolhidos porque o livro de Gustavo Barroso emprega uma forma explicativa para o cangaço a partir do determinismo geográfico, ou seja, o solo, sinônimo de espaço nesta concepção, aparece como fator determinante para as causas e efeitos do cangaceirismo. A escrita de Gustavo Barroso é atravessada pelas teorias deterministas que marcaram sua época, e as que interessam são as que dizem respeito ao espaço. Já Rui Facó foi selecionado pois compreendo que este autor marca uma descontinuidade na escrita sobre o cangaço, ou seja, um momento de corte com as teorias do determinismo geográfico até então dominantes. Sendo assim, argumento que esses autores são fundamentais para a historicização das categorias espaciais na historiografia do tema. O cangaço caracteriza-se, na história do Nordeste brasileiro, como um dos fenômenos que passou a simbolizar a região e seu povo, deixando profundas marcas na gestada cultura nordestina, no imaginário popular e na memória histórica da região. Abrangendo um período consideravelmente longo, o cangaço tem seus enraizamentos no século XVIII, passando pelo XIX e florescendo com maior notoriedade na primeira metade do século XX. Desde o livro O Cabeleira de João Franklin da Silveira Távora, publicado em 1876, o cangaço tem sido tema de interesse de muitos estudiosos em diferentes temporalidades. Esse interesse extrapolou o campo das letras, passando a ter presença marcante também no cinema, sobretudo depois do sucesso do filme O Cangaceiro, 1953, dirigido e escrito por Lima Barreto, no artesanato, na música e no teatro. A produção de livros e eventos sobre o cangaço continua majoritariamente fora dos muros das universidades brasileiras, embora hoje seja considerável o número de monografias, dissertações e teses produzidas no âmbito acadêmico. Esse movimento de entrada do tema nas universidades pode ser localizado temporalmente a partir da década de 1960, com os estudos da historiadora Maria Cristina Mata Machado, que publicou em 1969 o livro As Táticas de Guerra dos Cangaceiros, como resultado das pesquisas que desenvolvia na tese de doutoramento na Universidade de São Paulo, USP. Tese que não foi defendida, pois a autora faleceu em 1971, às vésperas da defesa. Nas décadas de 1970 e 1980, o cangaço ganha evidência nos trabalhos da importante socióloga brasileira Maria Isaura Pereira de Queiroz, em Os Cangaceiros, 1968, e História do Cangaço, 1982, seguida pelas pretensões sociológicas de Frederico Pernambucano de Melo, no hoje clássico Guerreiros do Sol, Banditismo e Violência no Nordeste Brasileiro, 1985. Nesse mesmo contexto temporal, historiadores de outros países demonstraram interesse pela temática, como o historiador inglês Eric Hobsbawm, que nos livros Rebeldes e Primitivos, 1970, e Bandidos, 1976, dedicou reflexões ao cangaço para formular suas teorias sobre a ideia de bandidos sociais. Já o historiador norte-americano Billy James Chandler publicou Lampião, o Rei dos Cangaceiros, 1981, livro biográfico produzido através de um vasto corpus documental composto por jornais, processos criminais, relatos de polícia, entre outros. Este autor almejava, com esse levantamento monumental de fontes, escrever a biografia verdadeira de Lampião, acreditando ser possível separar o real do fantasioso, o homem do mito. Cangaço. Barroso, influenciado pelo determinismo geográfico, via no solo e no clima do sertão nordestino os principais fatores para o surgimento do cangaço. Segundo essa abordagem, o meio ambiente moldava o comportamento dos indivíduos, determinando suas ações e modos de vida. O determinismo geográfico de Barroso considerava que a aridez e a pobreza do sertão eram as causas principais do banditismo, apresentando os cangaceiros como produtos inevitáveis desse ambiente hostil. O espaço como agente político e transformador.
Rui Facó e a ruptura com o determinismo. Rui Facó, em seu livro Cangaceiros e Fanáticos, 1963, propôs uma interpretação que se afastava das teorias deterministas. Influenciado pelo marxismo, Facó via os cangaceiros como resultado das estruturas sociais e econômicas do sertão, e não apenas como produtos do ambiente. Ele argumentava que o cangaço era uma forma de resistência dos camponeses oprimidos contra a exploração latifundiária e a violência do poder local. Facó entendia que estudar o cangaço era compreender as relações de poder e a luta de classes no sertão, sugerindo que a transformação social só seria possível através da conscientização e organização dos camponeses. O espaço e o território no cangaço lampionico, uma abordagem interdisciplinar. Luiz Jorge Vilela, em seu livro O Cangaço sob a chefia de Lampião, ou Como Produzir Território em Movimento, 1995, traz uma perspectiva interdisciplinar ao estudo do cangaço. Vilela propõe uma análise que combina antropologia, geografia e história para entender como os cangaceiros criavam e utilizavam espaços e territórios em suas estratégias de sobrevivência e combate. Ele argumenta que o cangaço lampionico não pode ser compreendido apenas como um fenômeno social ou econômico, mas também como uma prática espacial que envolvia o domínio e a transformação do território. Vilela destaca que os cangaceiros não eram apenas habitantes do sertão, mas agentes ativos na construção de novos espaços de resistência e mobilidade. Concluindo, proponho que estudar o cangaço a partir de abordagens espaciais permite uma compreensão mais ampla e complexa desse fenômeno histórico. Ao considerar as relações entre espaço, território e sociedade, é possível revelar novas dimensões da experiência dos cangaceiros e das transformações sociais no sertão nordestino. Com isso, espero contribuir para o enriquecimento da historiografia do cangaço e para o desenvolvimento de novas perspectivas de pesquisa sobre o tema. 12. Para Barroso, o Nordeste é uma região marcada por condições geográficas e sociais que moldam seus habitantes e suas ações. Em sua visão, o cangaço surge como uma resposta às dificuldades impostas por esse meio, com os cangaceiros representando tanto a resistência quanto as consequências de viver em uma terra tão adversa. Barroso descreve os cangaceiros como figuras complexas, dotadas de coragem e habilidade, mas também moldadas pelas duras condições do sertão. Ele sugere que, em um ambiente diferente, esses mesmos indivíduos poderiam se tornar grandes heróis, ao invés de bandidos. Esse ponto de vista revela a dualidade em sua narrativa, onde os cangaceiros são vistos tanto como vítimas do meio quanto como agentes de sua própria violência. A influência de Euclides da Cunha é evidente na obra de Barroso, especialmente na maneira como ele alterna entre descrever os sertanejos de forma depreciativa e enaltecer suas qualidades. No segundo capítulo de seu livro, Barroso classifica os cangaceiros em diferentes tipos, criando arquétipos que refletem as múltiplas facetas do cangaço. Ele identifica cangaceiros com características específicas, como psicóticos, nobres e selvagens, e julga cada tipo de acordo com suas ações e comportamentos. Essa abordagem de Barroso, ao mesmo tempo que critica e admira os cangaceiros, contribui para uma visão mais complexa e ambígua do fenômeno. Ele justifica o título de seu livro, Heróis e Bandidos, ao argumentar que os cangaceiros muitas vezes exibem qualidades heroicas, mesmo enquanto cometem atos de banditismo. Essa dicotomia é central para sua interpretação do cangaço e reflete a tensão entre a admiração pela bravura dos cangaceiros e a condenação de suas ações criminosas. Ao final, o leitor é convidado a refletir sobre a construção dessas narrativas e a importância de considerar as condições espaciais e sociais ao estudar o cangaço. A obra de Barroso, apesar de seus preconceitos deterministas, oferece uma perspectiva valiosa sobre como o ambiente pode influenciar o comportamento humano e moldar fenômenos históricos complexos como o cangaço. Observa-se que a palavra Nordeste ainda não aparece no sentido utilizado atualmente e definido em 1969 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, como uma das 5 regiões do país, mas como uma microrregião caracterizada pelo banditismo. Outra dicotomia que norteia o livro é entre litoral e sertão. Escrevendo pela ótica do litoral, Barroso apresenta o sertão e o sertanejo como um povo que vive em uma espacialidade e temporalidade diferentes. Enquanto o litoral é o espaço que acompanhou o processo civilizatório rumo ao progresso e a um futuro próspero, o sertão é o lugar do primitivismo, de um tempo que parece não passar. Pautado na ideia de evolução racial, Barroso argumenta que o sertanejo não conseguiu evoluir, estando fadado a viver aos moldes do século XVII ou até do período medieval. Ele afirma: a sociedade sertaneja não evoluiu.
Há civilizações que chegam a uma culminância e depois declinam. Outras nada atingem. Esgotadas pelos próprios esforços para subir, embora pequenos e dispersos, degeneram e caem em marasmo ou anarquia. A gente do sertão ficou o que era na época das bandeiras aventurosas, das primeiras mestiçagens e das primeiras lutas. Analogia da vida sertaneja com a Idade Média. Nesta, o culto das armas e o amor da guerra repeliam as letras, que se refugiaram nos conventos. Naquela, o apanágio do cangaceiro é o analfabetismo e o pouco e único saber que possuiu foi o que se originou nas mansões religiosas. Uma boa parte da produção de Barroso é caracterizada pela prática de colagem e compilação de outros escritores. No caso destacado acima, ele se aproxima muito da obra Facundo, Civilização e Barbárie, 1845, do argentino Domingo Faustino Sarmiento, que afirmava no século XIX que as populações do litoral argentino alcançavam o século XIX, mas as do interior permaneciam no século XII. O sertão é situado sempre em uma temporalidade distoante, retardado no tempo e no espaço. O litoral seria o modelo de sociedade, enquanto o sertão ainda estaria estancado em um estágio anterior e inferior. Dessa forma, os sertanejos não seriam capazes de viver em sociedade, restritos à vida pastoril e habitando o mundo das feras e da animalidade. Barroso utiliza essas dicotomias para justificar suas visões sobre os cangaceiros e o cangaço, apresentando uma interpretação que alterna entre a condenação e a admiração desses indivíduos. Essa perspectiva reflete a complexidade e as contradições presentes na historiografia sobre o cangaço, contribuindo para o debate sobre as relações entre espaço, sociedade e comportamento humano no sertão nordestino. É verdade que a palavra espaço não aparece uma única vez no livro de Barroso, uma vez que, nesse contexto histórico, até mesmo os autores da chamada geografia tradicional marginalizavam o espaço, privilegiando os conceitos de paisagem e região. O que se encontra em Barroso é a ideia de meio, que faz parte de um modelo explicativo dominante até então, apostando no entendimento da sociedade a partir das influências que os aspectos ambientais e hereditários exercem na conduta dos homens e mulheres. Esse modelo é exemplificado perfeitamente no livro Sertões, 1902, de Euclides da Cunha. Para narrar a Guerra de Canudos, de 1896 a 1897, Euclides apresenta primeiro a terra semelhante ao que Barroso denomina de meio, depois o homem, através da formação racial e biológica do sertanejo, para enfim chegar ao fato, a luta. Portanto, só seria possível entender o cangaceirismo pelas investigações do meio e da raça, que revelariam a natureza dos sertanejos. Logo nas páginas iniciais, Barroso evidencia o seu método de análise acreditando que, fatos observados amiudadamente, considerações nascidas da constância de certos motivos, circunstâncias de ordem empírica, minucioso estudo de acontecimentos periódicos, do meio, da raça, da formação social, são as únicas bases para um sistema de ideias que nos dê as razões explicativas do banditismo sertanejo. O meio é composto pelos fatores climáticos, pela localização geográfica e pelo isolamento. O meio é, em grande medida, o sertão, descrito por Barroso como desértico e primitivo. Nesse cenário, era necessário ser mau para viver, pois todas as criaturas boas seriam naturalmente destruídas. O corpo e a alma do cangaceiro se misturam com o solo sertanejo, encontrando as mesmas asperezas da terra onde nasceram e em cuja aridez crescem os vegetais espinhosos. De acordo com Ferreiras, o principal aspecto do livro escrito pelo memorialista cearense é a função estabelecida pelo meio, sendo decisivo para a compreensão e explicação da forma cultural dos habitantes do sertão nordestino. A geografia exerceria uma influência ímpar para se perceber as formas em que a sociedade se desenvolve e transforma seus indivíduos. Portanto, a condição humana passaria a ser definida pelo meio ambiente que, por sua vez, condiciona os seus comportamentos. O cangaceirismo se constituiria como fruto do seu meio natural, como afirma Barroso. O clima sertanejo tem a máxima culpa na produção da cangaceiragem, foi a alma do sertão que moldou e fundiu a do cangaceiro. A fim de viver nessa região agreste, batida pelo sol, e demasiadamente sóbrio. O eterno combate contra o meio inóspito desenvolve-lhe a coragem e a resistência. A ameaça contínua de perecer dá-lhe o fatalismo e estoica resignação para todos os males. O determinismo geográfico é lançado por Barroso como uma forma explicativa para a análise das causas e motivações do cangaceirismo no Nordeste brasileiro. Modelo que influencia até os dias de hoje os trabalhos sobre a temática de forma maciça. Porém,
É preciso salientar que muitos pesquisadores esquecem que o texto de Barroso foi produto das teorias deterministas que figuravam no campo intelectual brasileiro no princípio do século XX como as principais chaves explicativas para a compreensão da sociedade. Alguns inclusive confundem a ideia de meio natural com o meio social. O meio em Barroso é o natural, determinista, atravessado pelas ideologias racistas de época, e não o social. O espaço social ou político só vai aparecer na década de 1960, com as interpretações de Rui Facó. Neste último, o espaço passa a figurar o latifúndio, o monopólio de exploração e a possibilidade de transformação social. O monopólio da terra e o espaço político em Rui Facó em 1963, foi publicado o livro Cangaceiros e Fanáticos, do jornalista e militante do Partido Comunista Brasileiro, Rui Queiroz Facó. Nascido em 4 de outubro de 1913, na cidade de Beberibe, estado do Ceará. Filho de pequenos produtores rurais, Rui Facó teve sua vida marcada pelo engajamento no movimento comunista. Toda a sua obra foi ditada pela luta para a liquidação dos latifúndios, a emancipação dos camponeses e a instauração da Revolução Socialista no país. Os interesses presentes no livro de Rui Facó surgem a partir dos debates travados entre os intelectuais de esquerda em sua época, que buscavam responder às seguintes perguntas: o que era o Brasil? E qual a origem das diferenças das regiões Nordeste e Sul do país? Porque o Nordeste ainda era, na década de 1950, pré-capitalista e atrasado e o Sul industrializado e adiantado. No mesmo momento em que Rui Facó fazia esses questionamentos, vários debates surgiam sobre a questão da reforma agrária e de reformas de base no Brasil. Já vimos que nenhum trabalho historiográfico é escrito desarticulado do seu lugar de produção, dos interesses e problemas do seu tempo. Com isso, deixo que a historiadora Auricélia Lopes Pereira apresente melhor o contexto que está inserido o livro de Rui Facó. Cangaceiros e Fanáticos é escrito num momento em que no país há uma sensibilidade que lê a realidade brasileira como espaço onde problemas crônicos existem e pedem solução assim. O texto não se pretende um retrato do passado, mas um instrumento de luta do presente e para o presente. Seu objetivo é claro: pôr em evidência a verdadeira interpretação dos problemas sociais que no início da década de 1960 se instituíram como lugar catalisador de todas as tensões e atitudes políticas. Pereira, 2000, p. 222. Rui Facó pretendia entender os problemas do Brasil partindo do pressuposto que o país é um mundo de contrastes, cujo desenvolvimento capitalista era lento, deformado e desencontrado. De um lado estaria o Sul, onde o capitalismo achará terreno fértil para seu desenvolvimento. Do outro lado estava a região Nordeste, caracterizado pelo monopólio da terra, cujo processo de concentração de latifúndios se intensificou cada vez mais a partir do final do século XIX. Assim, para Rui Facó, a década de 1960 apresentava um retrato de um Brasil extremamente desigual, desequilibrado. Um sul capitalista e um nordeste estagnado no atraso semifeudal, dividido entre o senhor dos grandes lastros de terras e o homem sem terra. O semiservo, Pereira, 2000, p. 224. Para o autor, os males desse retardamento estavam na questão da terra, no controle de grandes propriedades por pequenos grupos familiares, que dominavam uma grande massa de camponeses sem terra e que viviam sob o jugo desses poderosos. Foi nesse cenário que eclodiram com mais intensidade no Nordeste brasileiro o fanatismo e o cangaceirismo. Esses se apresentariam como os dois principais caminhos que os pobres do campo encontraram para sair das amarras dos coronéis. Seguir os beatos, os conselheiros, os padres e os chefes do cangaço foram as alternativas que, para Rui Facó, aquele povo sofrido encontrou. Para atribuir outro significado histórico às experiências de Canudos, Juazeiro, Contestado, Caldeirão e do Cangaço, que eram lidas como fenômenos extra-históricos pela historiografia brasileira, Rui Facó utilizou em suas análises indivíduos que assumiam o lugar dos marginalizados, estereotipados pelos quadros explicativos que os resumiam como meros fanáticos e bandidos, ficando excluídos dos acontecimentos da história nacional. Rui Facó ressignificou esses fenômenos, afirmando que os bandidos e fanáticos não eram simples criminosos ou loucos, mas frutos do atraso econômico daquela região. Suas causas poderiam ser encontradas no monopólio da terra, na economia de monocultura, voltada à exploração dos camponeses. Em suma, o cangaceirismo e o fanatismo seriam uma resposta aos males da terra, passando a ser tratados por esse autor como exemplos de emancipação dos pobres, de insubmissão e estímulo de lutas para os camponeses e militantes do seu tempo.
Era com esse sentido que os cangaceiros deveriam ser recuperados historicamente, marcados pela ideia de luta armada contra a opressão dos males da terra. Com isso, Rui Facó apontava como solução para resolver o problema do atraso do Nordeste a abolição dos grandes latifúndios. Essa tese parte principalmente dos interesses do seu lugar de produção, o Partido Comunista que, na década de 1960, entendia a história a partir de uma ascensão linear, estando o mundo marchando para o comunismo. Era como se a sociedade humana já estivesse grávida do seu futuro, o socialismo, restando apenas aos revolucionários promoverem as condições ideais para o parto. Mas qual a relação desse raciocínio do Partido Comunista com a batalha contra os latifundiários? É necessário compreender que uma ampla ala dentro do marxismo entendia naquele momento a história da sociedade através de fases revolucionárias. Dessa forma, era preciso romper com as relações, que definiam como semifeudais, presentes nos grandes latifúndios, proporcionando o surgimento de medidas econômicas que criariam condições para o advento do capitalismo, e só depois promoverem a transição para o socialismo. O livro Cangaceiros e Fanáticos seria, antes de tudo, um instrumento, um modelo de interpretação dos problemas sociais brasileiros. Seu objetivo era propor o bandidismo e o fanatismo como lutas contra o sistema, embasando seus interesses do presente em criar caminhos de ação, possibilitar posturas políticas para que, de qualquer forma, se pusesse fim ao regime dos grandes monopólios de terras. Os mesmos que, segundo Rui Facó, provocaram as piores mazelas para os pobres do campo. Apesar de ser uma historiografia que tendeu a abordar o cangaço a partir dos seus determinantes sociais, reduzindo-os quase sempre a um modelo explicativo baseado nas estruturas econômicas, não restam dúvidas que o trabalho de Rui Facó reescreveu com outros significados o cangaço e os cangaceiros. Se antes eram concebidos como experiências ahistóricas, renegadas pelo fardo dos estereótipos de simples criminosos, com essa leitura o cangaço passou a ganhar espaço nos meios acadêmicos e nas reflexões dos cientistas sociais, sobretudo dos sociólogos e historiadores. Enquanto em Barroso a terra e o solo sertanejo eram fatores determinantes na produção do cangaceirismo, em Rui Facó a terra está associada ao domínio histórico das elites agrárias que exploravam os camponeses. Contudo, essa exploração produzia uma reação, possibilitando o questionamento do status quo daquela sociedade. O espaço e o território em Rui Facó ainda é coisificado, sendo sinônimo de terra. Contudo, essas categorias ganham um sentido político, pois a revolta de fanáticos e cangaceiros contra o monopólio da terra deveria ser tomada como exemplo para os movimentos camponeses que explodiam no país nos anos 1960, sobretudo, com a organização das ligas camponesas. Apenas em 1995 o espaço e o território serão tomados como conceitos-chave para as reflexões em torno do cangaço no tempo de Lampião, com o trabalho de Jorge Luiz Vilela. Esses conceitos passariam a ser entendidos não mais como sinônimos de terra, ou substância material, mas como sendo produto das ações dos próprios homens e mulheres, no caso de Vilela, entendidos pelo próprio movimento dos cangaceiros. Penso que esse autor oferece novas questões para pensar o cangaço a partir de uma história dos espaços, e meu trabalho busca se inserir neste diálogo estabelecendo aproximações e distanciamentos com as provocações lançadas por Vilela. Territorialização do bando Lampião. Uma relação entre antropologia, geografia e história foi apenas no ano de 1995 que o espaço do cangaço lampionico foi tomado como objeto de estudo, na dissertação apresentada por Jorge Luiz Matar Vilela, ao curso de pós-graduação em Antropologia Social da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse trabalho não se destaca apenas por ser o primeiro a problematizar a dimensão espacial da atuação do bando de Lampião, ele se notabiliza, até os dias atuais, na historiografia do tema por ser o único a colocar o espaço e o território como questão de análise. A partir de 4 tipos de fontes: bibliográfica do cangaço, relato policial, oralidade e jornais de época, o autor buscou entender como a espacialidade e territorialidade do grupo de Lampião foi produzida em virtude dos movimentos constantes. Tanto o espaço quanto o território são entendidos não como algo fixo, mas como fluxo, constituído pelo nomadismo dos cangaceiros. Tomando de empréstimo a ideia de espaço itinerante e espaço irradiante, criada pelo arqueólogo e antropólogo francês André Leroy-Gourhan, de 1911 a 1986, Vilela busca diferenciar o espaço nômade, dos cangaceiros, do espaço sedentário. Segundo ele, o espaço itinerante também pode ser chamado de espaço nômade, ou liso é desprovido de um centro referencial em relação ao qual se dá o deslocamento, sendo marcado pelo dinamismo constante. O espaço irradiante também pode ser chamado de espaço sedentário,
ou estriado estático sendo governado por um centro gravitacional de repulsão e atração em relação ao qual se dá o deslocamento. Vilela, 1995, p. 16. Vilela também é influenciado pela dupla Deleuze e Guattari, quando esses últimos propõem pensar a ideia de espaço liso e espaço estriado. O espaço liso, ou aberto, é produzido graças a operações locais com mudanças de direção, sem pontos de partida e chegada, sendo o trajeto definido pela circunstância. Já o estriado, ou fechado, é ordenado e codificado, cujos trajetos estão previamente estabelecidos, no interior do qual existem pontos de partida e pontos de chegada, ligados por estes trajetos, de onde e para onde os que se deslocam dirigem-se. Vilela, 1995, p. 27. Para Vilela, a espacialidade do bando de Lampião se enquadraria nas categorias de espaço itinerante liso, propondo uma análise inovadora e interessante. Ao trabalhar a noção de território, Vilela vai estabelecer um contraponto às noções presentes na Antropologia dos Espaços de Marcel Mauss, de 1872 a 1950. Este último defendia a noção de território vinculada à identidade, que implicaria apropriação e demarcação dos espaços. Vilela acredita que o território de Lampião não pode ser confundido com identidade, pois para ele, nada indica que Lampião considere-se dono do solo onde atua. Tampouco como demarcação, uma vez que o autor entende que o território de Lampião era aberto, móvel, sendo assim, impossível de ser delimitado. Neste sentido, os cangaceiros tinham livre circulação e sua territorialização só poderia ser compreendida em virtude dos movimentos. Com isso, Vilela assume uma posição teórica de um autor que deseja pensar a sociedade pelas singularidades, pelo movimento, se enquadrando dentro de uma linha de pensamento nômade na definição deleuziana, em oposição ao pensamento que tende a ver a sociedade através da ótica sedentária, padrão este dominante na filosofia ocidental. Contudo, é preciso apontar os distanciamentos das minhas reflexões em relação às dele. Em grande medida, Vilela procurou entender de que forma o bando de Lampião foi capaz de construir um território através de seu próprio movimento constante. Embora o autor tenha deixado clara sua defesa da importância da relação de Lampião com seus protetores e coiteiros, não conseguiu descrever como se davam essas relações e como elas proporcionaram a produção dos espaços de atuação do bando do Rei dos Cangaceiros. O autor enxerga no deslocamento e na ideia de movimento essa territorialização, não problematizando os mecanismos e estratégias políticas que deram curso a esse movimento enquanto constituição de territórios. Enquanto Vilela esteve interessado na velocidade dos movimentos que desfazem e desmontam trajetos previamente estabelecidos, como estradas, e que criam territorialização sem centros, estou preocupado nos movimentos de conexão, de encontros entre Lampião e seus protetores. São esses movimentos de entrecruzamentos no processo de tessituras de redes que proporcionam esse cangaceiro se territorializar e criar espaços de atuação para seu bando. A territorialização do bando de Lampião. Reflexões sobre espaço e poder. A análise da territorialização do bando de Lampião está intrinsecamente relacionada ao potencial de barganha que Lampião possuía em relação aos seus agenciadores e apoiadores. Essas relações são, em meu entendimento, permeadas por dinâmicas de poder. Proponho refletir sobre a noção de espaço com base nas ideias do filósofo e historiador Michel de Certeau, considerando-o como lugar das práticas humanas. De acordo com Certeau, 1994, são as ações dos sujeitos que moldam a produção dos espaços, entendidos como locos de vivências individuais e coletivas, configurados pelas práticas que conferem sentido, significado e geram representações neste, deste e para este espaço. Neste contexto, a espacialidade criada pelo cangaceiro Lampião será compreendida através dos interesses envolvidos nas tramas de poder. Por meio de práticas específicas, essas tramas proporcionaram condições para que Lampião e seu bando produzissem espaços de atuação. Considerando-as, vivências com protetores e coiteiros nos estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Ceará, durante os anos de 1920 a 1928, essas relações foram fundamentais para a configuração territorial do cangaço lampionico. Os atores envolvidos criaram espaços próprios e estabeleceram territórios de ação, que são entendidos como elaborados por meio de relações e disputas de poder. Acreditamos que a produção do espaço é permeada pelas relações de poder e sentido. Assim, o processo de espacialização é territorializante, revelando o caráter móvel do território, que pode operar tanto na continuidade quanto na descontinuidade espacial. Diferentemente de Vilela, que dialogou principalmente com antropólogos,
pretendo estabelecer um diálogo mais amplo com geógrafos para refletir sobre a noção de território. Souza, 2014, propõe considerar o território em relação às multidimensões do exercício do poder, cultural, político, econômico, entendendo-o como um campo de forças e relações de poder operando em um substrato espacial material delimitado. O poder que Lampião exercia em uma determinada área era constituído pela criação de redes de proteção com sujeitos de diversos segmentos sociais, desde grandes latifundiários até agricultores e vaqueiros de menor influência política e econômica. Portanto, entendo que a territorialidade do bando de Lampião operava por meio de um território-rede, ou seja, uma descontinuidade espacial composta por um conjunto de pontos de apoio, ou nós, que possibilitavam a manutenção e atuação dos cangaceiros em uma determinada área. A formação dessas redes também implica codificar as ações dos sujeitos em relação ao compromisso mútuo estabelecido, o que impossibilita a ideia de um espaço ou território totalmente livre e aberto, conforme defendido por Vilela. Em outras palavras, o bando de Lampião não poderia atacar uma fazenda ou vila dominada por um de seus protetores. Vilela tentou evitar a perspectiva de território fechado ou demarcado, propondo entender o território em função do movimento, sem pontos fixos de partida e chegada. Contudo, como explicar o ataque do bando de Lampião à cidade de Mossoró em 1927, considerando que os cangaceiros partiram de Aurora no Cariri cearense, onde Lampião tinha relações com o coronel Isaías Arruda, e após o fracasso do ataque, retornaram ao ponto de partida. Ou o saque à cidade de Souza, na Paraíba, em 1924, quando os cangaceiros partiram de Princesa Isabel, cidade que contava com o apoio da influente família Pereira Diniz, e após o saque retornaram ao mesmo ponto de partida. Não concebo a territorialização do bando de Lampião como um processo contínuo e fechado. Mantenho aproximações com Vilela, mas entendo o processo como algo que envolve a criação, desconstrução e reconstrução de redes de apoio. Nesse sentido, Costa, 2016, apresenta uma abordagem processual do território, vendo-o como um devir, um movimento contínuo de transformação. Não existe território sem seus vetores de saída e, simultaneamente, não há saída do território, desterritorialização, sem um esforço para reterritorializar em novas bases. A principal singularidade de Lampião, destacada pela historiografia do cangaço, é a sua capacidade de criar redes de apoio e, ao mesmo tempo, superar rupturas ao estabelecer novas conexões em diferentes lugares com outros sujeitos. Por fim, a partir das ideias de espaço praticado, território-rede e território como processo, pretendo direcionar novas reflexões sobre a territorialização do bando de Lampião, especialmente